Você pode pegar a sua Bíblia, então? Você vai abrir no livro de Mateus. Queridos, lembrando, você vai abrir aí, você vai já ser bem na medida da palavra, em nome de Jesus Cristo. Hoje vai ser uma meditação na palavra, um devocional. Eu tenho certeza que ele vai abençoar grandemente o seu coração. No capítulo de número 12, versículo de número 33. Amém? Queridos, deixa eu só lembrar vocês, você abre aí, né, em Mateus 12, 33. Então, você que achou que pudesse pôr de pé para fazer essa leitura, em nome de Jesus, Mateus 12, versículo de número 33. O tema dessa palavra é os frutos do nosso coração. Diga, os frutos do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra do Eterno. Verso 33 até o 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Diga novamente. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Diga agora assim, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Diga assim, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Amém? Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Quando você sentar, você pode fechar seus olhos um instante. Vamos só apresentar essa palavra para que o Senhor venha nos direcionar, tá bom? Fique à vontade, em nome de Jesus. Pai, te apresentamos essa palavra, te apresentamos esse momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Nos conduz, Senhor, na tua palavra, nos conduz em toda a verdade. Que tudo que venhamos falar aqui, Senhor, venha trazer transformação aos nossos corações. Porque a mesma palavra que edifica a igreja, edifica aquele também que ministra a tua palavra. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Pai, não leve em consideração os nossos muitos pecados, mas as tuas muitas misericórdias. Renova, meu Pai, a nossa força, a nossa alegria, que possamos sair daqui diferentes, sabendo que fomos ministrados, curados e sarados pelo Senhor. Renova, Senhor, a nossa esperança, renova a nossa vida. Aquele que chegou triste nesse lugar, possa sair edificado. Aquele que entrou, Pai, neste lugar, buscando uma resposta, ele possa encontrar esta resposta. Pai, muito obrigado. Reconheço as minhas limitações nessa noite. Coloca essa palavra, Senhor, e te peço que o Senhor ministre aos nossos corações, porque nada de nós mesmos podemos fazer qualquer coisa. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Glória a Deus. Amém. O tema dessa palavra, como eu disse, os frutos do coração. E essa palavra está dentro de um contexto onde Jesus ele vai confrontar algumas atitudes daqueles que são fechados, né, numa religiosidade que, na verdade, ela mais limita do que liberta e expande. E aqui é interessante essa colocação de Jesus, embora esteja no contexto, ela tem várias aplicações. E eu digo para vocês, queridos, que existe um tripé de batalha que nós precisamos ter muito claro diante dos nossos olhos, como foi colocado aqui já no início por muitos dos nossos líderes que aqui falaram, como, por exemplo, as batalhas espirituais que nós enfrentamos. E aqui eu vou dar um destaque agora para o nosso coração que está envolvido, né, nessas batalhas espirituais. E o mundo. Jesus dá uma grande atenção aqui para o nosso coração.
E o nosso coração não estranhe, ele é difícil mesmo. Todos nós temos um coração difícil, sim ou não? Em um certo nível ou em alguma dimensão, o nosso coração ele é um coração difícil, né? Então, o nosso coração ele é muito difícil, né? Eu vejo que a grande dificuldade dos cristãos é cair a ficha nesse sentido. O nosso coração é difícil, o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele está para armar as mais terríveis dificuldades que nós podemos enfrentar. E é interessante que Jesus ele vai nos dizer aqui, no versículo 33, que a árvore boa, ela vai dar um fruto bom. Seria contraditório uma árvore boa não desse um fruto bom. E ele vai dizer que a árvore má, ela vai dar o quê? Maus frutos. E aí Jesus ele faz essa comparação justamente ao nosso íntimo, ao nosso coração, né? Para as nossas vontades, os nossos desejos mais íntimos. Lá em Marcos capítulo 7, Jesus falou que o que contamina o homem verdadeiramente é o que sai do nosso coração, né? E hoje eu tenho uma grande cautela e uma grande preocupação em vigiar. Eu vi essa semana, eu achei bem interessante, eu até contei algo parecido, mas aconteceu algo semelhante com um grande pregador aqui do nosso país. Estava assistindo uma mensagem certa feita essa semana. Ele estava ali um pouco estressado no hotel e acabou tratando mal a moça do hotel ali. Aí a irmã bateu assim, né, falou assim: pastor, falou, tá tranquilo, não esquente não, tá tudo tranquilo. E ele havia pregado anteriormente sobre domínio próprio e tudo mais. Ele falou assim: meu Deus, eu estava sendo repreendido, né, pela moça do próprio hotel. Eu sei, eu conheço o senhor da televisão, o senhor é famoso, mas não se preocupe não, tá tranquilo. E ele tinha tratado super mal ela ali no hotel. Ele, meu Deus, eu acabei de ser exortado pelo Espírito Santo. Então, o nosso coração, ele arma, queridos, as mais terríveis, né, dificuldades. Então, ele vai dizer porque pelo fruto se conhece a árvore. Às vezes, eu diria que não só pelas palavras, aqui é pelo fruto, né, que ele fala, pelo fruto se conhecerá a árvore, mas não diria apenas isso no sentido das palavras que dizemos, mas também por aquilo que nós demonstramos. Eu tenho percebido, isso é fato, inclusive é tema de reflexões filosóficas, essa dificuldade que nós temos de falar as coisas, mas temos lentidão em fazer exatamente aquilo que nós falamos. Eu vi uma filósofa algumas semanas falando que os alunos dela fizeram essa pergunta: professora, por que a gente se conhece, né, algumas teorias filosóficas e tal, alguns sistemas filosóficos, mas por que na hora de praticar a gente não consegue? Ela até fez um exemplo, é como se nós tivéssemos duas caixinhas dentro da nossa cabeça. A caixinha daquilo que a gente sabe o que é para fazer e a caixinha daquilo que nós não fazemos. E geralmente a gente vai acessar isso aí. E ela falou algo ainda mais interessante, que é justamente quando nós vamos colocar em prática é que nós vamos perceber o que de fato nós aprendemos. Então nós só vamos perceber o que nós de fato aprendemos a partir do momento que nós fazemos na prática. Um exemplo, às vezes nós vamos conversar com algumas pessoas, aí ela fala assim: mas eu sei, pastor. Ela falou: então por que você está sendo aconselhado? Por que está vindo me perguntar? Você já sabe. A pessoa sabe tudo, mas não faz nada. Porque se fizesse, não estaria perguntando. Eu falei até lá na Massif Paraíso Verde, que eu vi um personal trainer falando algo interessante. Ele falou: olha, as pessoas me contratam para me dizer para elas o que elas já sabem. Eu não vou falar nada novo. A questão é que nós precisamos ser relembrados, né? Para mostrar como existe esse abismo do falar é fácil. Né? Como os teólogos sempre dizem, a ortodoxia da igreja ela é maravilhosa. Quem já fez teologia sabe. Irmãos, é lindo, irmãos, estudar sobre Karl Barth, né? Karl Barth, que é o teólogo da dialética teológica, ou da nova ortodoxia, né? Teólogos
como Lutero, enfim, Calvino, João Calvino, John Wesley. É maravilhoso estudar a teologia da igreja, só que a ortopraxia da igreja ela é decadente. Por isso que nós vamos ver, queridos, problemas na igreja, problemas nas famílias, incoerências, né, no meio dos cristãos, porque aquilo que nós cremos, de fato, não está consolidado à prática. E, na verdade, nós ensinamos muito, como diz o Ray Bradbury, que escreveu aquele livro Fahrenheit, fugiu qual é o grau, que é aquele grau que pega fogo na escala Fahrenheit. Me fugiu, mas é Fahrenheit alguma coisa. É um livro, chama Utópicos, são livros utópicos, né? Que ele cria uma realidade que, na verdade, é diferente da nossa, mas querendo trazer uma grande lição, né? E ele fala que, na verdade, as nossas memórias elas são fotográficas. Então, os filhos realmente aprendem por aquilo que a gente faz, né? E não por aquilo que nós fazemos. Menino, come isso. Aí o pai ou a mãe vai lá e come. Aí o que o menino vai fazer? Ele vai deixar de comer? Não, porque o pai está comendo aquilo que ele está dizendo que não é para comer. Então, até nessas questões mais básicas da vida, nós temos essas dificuldades do nosso coração. Foi só essa pequena introdução para a gente já caminhar aqui para o final. E Jesus ele pega pesado, e aqui para alguns fariseus, quando ele fala assim, raça de víboras. Não, irmãos, alguns falam assim, mas o Jesus é bacana, Jesus é tranquilo, nunca exortou? Nunca falou, Jesus não falaria isso. Meu irmão, é Jesus falando aqui, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Ele falou assim, olha, vocês querem falar bonito aí, né, que conhece, mas o coração de vocês é mau, só uma capa, né? E aí ele vai dizer, né, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas veja, os fariseus, eles não estavam ensinando necessariamente coisas erradas. Se você parar para analisar, eles não ensinavam coisas erradas. Eram as suas obras que eram más, né? As suas obras. Mas o que acontece aqui? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A questão é que eles queriam mostrar uma coisa que de fato eles não eram. E diante deles estava aquele que tem a capacidade de nos transformar, irmãos. Como a nossa apóstola colocou no início, a nossa bispa, o pastor Luiz Alfredo deu uma palavra assim, profética muito maravilhosa na reunião dos pastores, e eu complementei essa palavra dele falando sobre o amor. Queridos, vai haver um tempo que de fato nós seremos perseguidos, e aí que nós vamos ser peneirados. Por exemplo, nossos irmãos que estão aqui venezuelanos sabem muito bem que lá na Venezuela é difícil cultuar a Deus ali, da forma correta. E começou assim como está no Brasil. Não brinque com um sistema que pode alterar toda uma sociedade. Eu assisti um documentário na Venezuela que começou assim, devagarzinho, muda uma coisa ali, muda. Quando eles caiu a ficha, estava tudo mudado já. Foi quase um golpe por dentro da democracia. Como diz aquele Antônio Gramsci, né? Que você dá o golpe por dentro do sistema. Porque se você der por fora, todo mundo vai ver. Mas se você der por dentro do sistema, vai devagarzinho, vai colocando uma coisa, muda ali uma coisa, daqui a pouco já mudou e você nem percebeu. Então, ele falava, né, sobre essas perseguições. Eu vejo que nós vivemos, já no Brasil, perseguições, mas em que sentido? Perseguições contra os padrões da igreja. Por exemplo, você vê aí muitas coisas que estão sendo alteradas, que foram mudadas já no nosso Brasil. Então, assim, as coisas elas vão acontecendo. Então, assim, nós temos que estar preparados para a perseguição. E aí o pastor colocou para nós, né? Será que estamos preparados para essas perseguições? Chegar no momento drástico da sua vida? Será que nós vamos resistir, né, às perseguições? Vamos resistir às imposições, talvez até de forma violenta? Talvez a gente não percebeu ainda porque a coisa ainda não está violenta ao ponto de causar danos físicos a cada um de nós. Mas existe uma perseguição que está destruindo a igreja. E onde que está essa perseguição? Nos sistemas políticos, na mídia, nos filmes, nas inversão de valores, tudo isso está nos oprimindo. O pecado que outrora nós deveríamos correr já está sendo aceito como algo natural.
Como disse, eu não sei qual foi, eu não lembro agora qual foi o autor, não sei se foi John Wesley que falou, acho que foi Charles Haddon Spurgeon, que ele falou que como que eu vou querer andar no pecado se o pecado matou o meu amigo? Referindo-se ao Senhor Jesus. Então, queridos, não mudou. Quem levou Jesus para a cruz foram os meus e os seus pecados. O pecado ainda está destruindo famílias, né? O pecado destrói o ser humano. O que destrói o ser humano, diga assim, é pecado. Só que a nossa compreensão de pecado ela é muito limitada. A gente, geralmente, quando a gente conversa com uma pessoa, ela fala assim, mas eu não roubo, eu não fumo, eu não me prostituo. Glória a Deus. E os outros pecados, meu filho? Não é só isso, não. Será que não está contando uma mentirinha? Está vendo as irmãs lá no Instagram? Está flertando ali com uma situação que não é? Será que não está mais orando, não está mais buscando, é orgulhoso? Tem um livro chamado Pecados Intocáveis. Leia esse livro, um livro fantástico. Fala sobre isso. Então, assim, o pecado vai entrando, irmãos. E quando o pecado ele entra, ele vai fazendo o seu estrago, né? Então, e eu completava a palavra do nosso pastor Luiz Alfredo, se complementando, concluindo, né, o ponto que ele colocou, essas perseguições, irmãos, duras que nós estamos vivendo, elas são para colocar o nosso coração no verdadeiro amor que agrada a Deus. Santo Agostinho dizia que o homem ele é movido por N paixões. Ele busca a paixão, como disse até o apóstolo Sandro Porto, nosso último Qualíder, eu acho que foi Qualíder, não lembro, acho que foi no Qualíder que teve, ele falou algo tremendo, o apóstolo Sandro Porto. O homem, quando ele está buscando o amor, aí onde ele busca o amor? Numa garrafa de cachaça, é ou não é? Aí ele não satisfaz mais ele, aí vai para onde? Aí vai para vodka, vai para droga mesmo, ele vai buscando. Aí não encontra, ele vai para prostituição. Aí se prostitui, aí aquilo está destruindo ele vai mudar para outra coisa. Aí ele fica. Aí ele fala, rapaz, eu vou ser ateu. Aí não dá mais certo, aí ele vira ateu. Aí não satisfaz ser ateu, aí não, vou seguir uma religião. Aí ele segue vai para religiões ocultistas, vai para magia, ele não se encontra. O homem está sempre procurando paixões. Quem já leu o livro do Santo Agostinho, Confissões, leia. É um livro tremendo, você precisa ler. Você vai ver o meu e o seu coração ali. Eu fico interessante, fico pensando, às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, mas Santo Agostinho era muito pecador, olha os pecados que ele fala. Meu irmão, se você escrevesse, fosse sincero com você mesmo, diz o apóstolo Paulo, e se eu fosse sincero comigo mesmo, a gente escreve uma Bíblia de pecado, irmãos. Desde lá da sua infância, lá, tudo que você pode imaginar, as moedas que a gente pegava escondido, pedra que tacava lá no ninho do passarinho lá para derrubar, né, os ovinhos lá. O que mais? Matou cachorro envenenado. Cachorro. Como é que é? Botar areia na latinha. Então, assim, se você fizer uma lista, irmãos, é uma Bíblia de pecado, irmãos. É ou não é? Mentira. Quantas vezes você mentiu para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, para seu cônjuge? E Santo Agostinho vem lá garimpando, os pecados, desde a sua infância, até ele mostrar onde que ele encontrou a verdadeira satisfação, que foi em Deus. Então, as perseguições é para colocar o nosso coração no amor verdadeiro. Colocar o nosso amor naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real. O nosso amor, ele é provado. O nosso pastor Luiz Alfredo colocou, muitos vão ser provados na perseguição de morte. Outros estão sendo perseguidos hoje. Ele falou algo interessante, valorize a sua esposa, valorize o seu pastor, valorize a sua igreja, valorize a nossa apóstola, valorize o irmão Andrade, valorize o evangelista Mário, o irmão Célio que está nos visitando, valorize a irmã Ângela, que é um vaso de honra. Valorize os irmãos, ame os irmãos, não fale mal, não reclame. A gente é chato, irmão, é ou não é? Não, diga. Nós somos chatos. Mas tem que suportar. Tem que suportar. Diga para esse irmão querido assim, fala assim, eu sei que eu sou chato. Fale para ele. Não, mas diga assim, eu sou chato mesmo. Fale. Não, diga, fala, eu sou chato mesmo. Mas fala assim, mas você precisa me amar. E eu preciso amar você. Diga. Mas nós precisamos nos amar, né? Nos amarmos, né? Uns aos outros. Porque aí, irmãos, olha só, o apóstolo Paulo fala, fica a fé, a esperança e o amor. O maior delas é o quê? O amor.
Com amor você suporta o marido chato. Acho que todo mundo... 100%, foi 100%, irmãos, agora. Nem o pastor ficou livre disso. Às vezes a esposa, que também é uma bênção. Não, vamos lá, os filhos nós amamos os filhos, mas às vezes não são chatinhos, não. São chatinhos às vezes, irmão. São chatinhos às vezes, estou falando que é 100%. Mas tem suas chatices. Mas a gente ama, irmãos. E é isso que dá valor, irmão. Sabe por quê? Porque olha só, no momento de perseguição, né? Você demonstra amor, você dá a outra face. Se você agredir e bater, a pessoa agredida, ela vai achar alguma coisa diferente de você? Mas quando você dá outra face, você ama, aquilo impacta a violência dela. Impacta. Conversava com a nossa irmã ali, que é venezuelana também, ela falando que alguns brasileiros, né, acabam discriminando. Isso acontece mesmo. E aí eu falei, não, irmã, mas que a gente não discrimina, a gente respeita, né? E ela deu uma resposta para um irmão, ela falou para um brasileiro, olha, se alguns nos dizem que nós somos assim, mas nós não somos todos assim, não. E eu achei legal o que ela colocou. Né? E nós temos que respeitar os nossos irmãos. A Bíblia fala que também nós fomos estrangeiros. Quem são os nossos pais? Os israelitas. E Deus falou para os israelitas, lembre que vocês foram estrangeiros outrora. Por isso amem o estrangeiro. São nossos irmãos. No reino não tem país, não. Somos um só reino. E aqui, ó, eu tô devendo duas bandeiras aqui, irmão. Eu tô devendo a bandeira da Venezuela, que vai ser colocada bem ali, ó. Ivan Itamar já vai pegar a medida. E a bandeira do Haiti. O Haiti, que nós tá faltando aqui. Amém? Vamos orar pelos nossos irmãos. O Alejandro chegou. Pastor, tá tudo bonito, mas tá faltando Venezuela. Aí, glória a Deus. Aí eu falei, é verdade, você tá certo, meu filho. Vamos colocar na Venezuela. Amém, queridos? Então eu quero concluir essa palavra dizendo para você que você precisa, como diz aqui o texto, tirar coisas boas do seu coração. Aí dá um nó na cabeça, porque Jesus fala assim, minha diaconisa, minha obreira Suzy. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Eu pergunto, quais são os tesouros que você está tirando do seu coração, né? Jesus hoje com essa palavra, ele nos convida a tirarmos o bom tesouro. Mas o bom tesouro, na verdade, ninguém consegue tirar, a não ser que você coloque o tesouro verdadeiro, que é ele. E a partir do momento que ele entra no teu coração, ele muda o teu coração, você vai poder tirar as coisas boas do seu coração. Porque o nosso coração foi transformado. Você vai ter paciência, né? Você vai ser mais humano, você vai suportar mais, você vai ajudar mais. E Jesus faz uma asseveração, porque lá no dia do juízo, essas palavras que nós temos dito, elas vão pesar. No dia do juízo. Tá aqui no juízo aqui, ó. Irmão Nonato quer dar uma voadeira do Van Damme, mas aí ele falou assim, mas ele não deu. Ele resistiu. Vai contar lá, irmão Nonato. Vai estar lá. Mas o irmão ali deu a voadeira do Van Damme. Irmão, você deu a voadeira do Van Damme, quebrou o irmão. E aí? Vai pesar tudo que nós fazemos. Irmão, eu digo para você, do fundo do meu íntimo, toda a minha fé que eu tenho aqui, Deus vai lembrar de toda a dor que você sentiu por suportar uma situação difícil. Um abuso, uma ignorância, uma arrogância. Quando você quis, assim, chutar o pau da barraca mesmo, esculhambar com tudo, aí você se segurou, doeu, você resistiu. Deus vai falar assim, tá aqui, meu filho. Pode entrar pro reino que está reservado para você. Você suportou, você resistiu. E o meu nome foi glorificado através da sua vida. Quem entendeu essa palavra, irmãos? Amém? Então hoje, essa semana, eu vou lançar um desafio para você. Tire do seu coração o bom tesouro. Suas palavras, seus comportamentos, aquilo que você está vendo. Tenha essa semana uma semana
que você vai dizer assim, hoje eu vou tirar só coisas boas. Quando você quiser ofender, brigar, fazer uma coisa da carne, você não vou permitir. Eu vou tirar as coisas boas. Isso aí deixa jogado isso aí, nem joga fora. Deixa só sair as coisas boas do seu coração. Amém? Quem topa esse desafio? Amém? Não, pastor, já sai coisas boas. Amém, que continue saindo. Continue saindo, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Nós vamos servir a ceia, tá bom? Pode estar preparando aqui um louvor que vai falar grandemente aos nossos corações, tá bom?